Vamos receber hoje a Tâmara Biolo Soares, certo? Muito bem. A Tâmara Biolo Soares, então, ela é mestre em Direito pela Universidade de Harvard, mestre em Políticas Públicas pela URGS e especialista em Neurociência pela PUC. Ela é especialista em Direito das Mulheres pela Universidade do Chile e especialista em Proteção Internacional de Migrantes e Refugiados pelo Instituto Universitário Europeu. A Tâmara foi advogada, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, consultora da Nippon Foundation do Japão, né, e da Organização Internacional de Migrações, né. Também foi diretora de Direitos Humanos da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul e secretária adjunta de Segurança Pública e Cidadania de Canoas. Tâmara, então é um prazer te receber hoje para falar um pouquinho com a gente, tá? Fique à vontade, passo para ti a palavra. Obrigada, Helena querida, nossa vice-presidente do Instituto Cidade Segura. Que alegria te ter aqui hoje como mediadora desse painel tão importante que é o nosso painel desse segundo dia do curso online de Segurança Pública e Prevenção à Violência Baseada em Evidência, cujo tema é prevenção. Então, gostei muito da palestra do Rolim, nosso ex-presidente também do Instituto, e acho que vai ser super interessante porque quem está nos assistindo vai poder fazer uma série de conexões entre essas diferentes falas da manhã de hoje. O Rolim tocou em uma série de temas que eu também vou abordar, inclusive uma frase bem importante que a evidência nos traz, com a qual ele começou, e eu também vou falar sobre ela, assim como outros elementos que ele trouxe. Então, acho que vai ser realmente uma construção muito legal, e ele falou também do estudo do Augusto Buschwitz, que em seguida, logo depois da minha fala, estará com vocês. Ele mencionou também o estudo da Zilá Sanches, que, né, vai ser o tema aí de encerramento da nossa manhã, ela e depois a palestra seguinte dela também. Então, acho que vai ser, vai ter uma sequência super interessante para quem está nos assistindo. A gente agradece mais uma vez em nome do Instituto, né, essa audiência maravilhosa que está aqui conosco nesse segundo dia de seminário. Então, vamos lá, eu vou compartilhar também com vocês a minha tela aqui. E a gente começa, e a minha fala, eu vou dividi-la em dois momentos, tentando abordar dois assuntos que, obviamente, são complementares, mas eu não queria deixar de falar de nenhum dos dois. Então, eu vou dividir, no primeiro momento, eu vou falar um pouquinho sobre essa elaboração e política de prevenção à violência baseada em evidências, tá? Deixa eu tentar ampliar aqui a minha tela para vocês poderem enxergar a apresentação. Então, eu vou começar falando sobre o que a evidência nos traz o que é que funciona para a gente montar uma política pública, né? Pensando que a gente está falando aí com gestores, com servidores públicos, municipais e com pessoas que pensam políticas públicas, pesquisadores, acadêmicos, enfim. Então, vou tratar um pouquinho disso. E depois eu entro no tema especificamente da educação socioemocional, que é uma ferramenta que as evidências têm dito que é muito eficiente na prevenção da violência, né? Então, primeiro eu vou falar sobre estrutura, digamos assim, de como fazer esse esqueleto da política pública, e depois eu vou falar de uma intervenção que a evidência considera muito efetiva na prevenção da violência, que é a intervenção de educação socioemocional na prevenção da violência. Muito bem. O que funciona? O que a evidência vai nos dizer que funciona? Ter foco, o Rolim falou um pouquinho disso também, agir com foco, ter metodologias estruturadas, ter equipes bem formadas e motivadas, prevenir fatores de risco e fomentar fatores de proteção, né? Esses são 5 grandes critérios que, quando a gente está olhando, quando a gente está pensando, elaborando uma política pública, no desenho dessa política pública de prevenção, a gente precisa tomar em consideração. E aí, já vou dizer por que municípios, né? Por que a gente também tem uma preocupação bem grande e acredita que os municípios, a evidência tem provado isso, casos de sucesso, experiências internacionais provam isso, né? Os municípios são esse grande lugar
propício, esse terreno fértil para nós termos políticas efetivas de prevenção à violência. Porque eu consigo ter foco, né, no âmbito do município, eu consigo fazer um diagnóstico dessa cidade e entender quais são, né, sair da apresentação. Então, quais são, né, esses territórios dentro do município? Deixa eu tentar compartilhar novamente a minha tela. Acho que agora deu certo. Então, a gente consegue fazer esse diagnóstico e entender quais são os territórios dentro desse município, né, que têm situações mais graves de violência e agir conforme a esse diagnóstico, e também porque no âmbito da prevenção de fatores de risco e do estímulo, do fomento a fatores de proteção, a gente vai ter no âmbito municipal aqueles serviços básicos essenciais para fazer isso, né, que são saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, lazer, tá? Que são atribuições, né, dos municípios. Deixa eu passar mais uma. Importante, né, também comentários assim que a gente ouve muito trabalhando nas cidades, né? As melhores intenções não garantem estratégias eficientes. O Rolim falou dos efeitos iatrogênicos, né? O efeito cobra, por exemplo. Então, a melhor intenção que eu posso ter montando uma política pública não é garantia de uma estratégia que efetivamente vai trabalhar aquele problema que eu estou enfrentando, né? Então, isso é muito importante. Apenas testando e avaliando, a gente pode saber se uma estratégia funciona ou não. Então, também vou fazer referência aos dois exemplos que o Paulinho trouxe, né? O caso do efeito cobra e também o que eles... Tâmara, bom dia, Tâmara. Desculpa interromper, oi? Por favor, tá tendo muita interferência no som, o pessoal tem avisado aqui no chat. Se for possível desligar a câmera para ver se melhora enquanto roda a apresentação, que tá dando muita interferência no áudio. Tá, deixa eu ver. A minha voz é no computador isso. Ou é som externo? Não, a sua fala, no caso, no computador, para a gente visualizar aqui se o som vai melhorar enquanto apresenta, que eu acho que fica pesado a apresentação com o som. Tá bem. Melhora? Com a câmera desligada? Para mim aqui melhorou. Está tremida a voz, o Sérgio Luiz Silveira está dizendo aqui. Voltou a ficar. Deixa eu colocar um fone de ouvido, vamos ver se melhora. Estou colocando um fone de ouvido e a gente faz um teste. Assim melhora? Melhorou? Estão me ouvindo? Sim, te escutamos, Tâmara. Não melhorou. Alguém colocou ali no chat que não melhorou, está com muito eco. Mas eu não estou com dois equipamentos ligados, eu estou só com o meu melhorou um pouco, o Sérgio Luiz está dizendo. Ainda falha. Vamos tentar de novo. Som entrecortado. Tá, vamos fazer o seguinte, gente, eu vou tentar conectar no meu celular. Tá. Conseguimos te ouvir, Tamara, mas fica a voz trêmula falhando, fica melhor com a câmera desligada, mas ainda falha. Dá para te entender, mas... Então, eu vou entrar pelo celular, que talvez o som esteja melhor do que
o do computador. Ok. Álvaro, eu estou entrando por outro link que não é esse que eu estou conectada aqui. Aí eu vou deixar a minha apresentação para vocês enxergarem a apresentação nesse que está com o meu nome e vou entrar em outro link. Pessoal, então a Tâmara está entrando no outro link. A gente só vai aguardar uns minutinhos. Enquanto isso, qualquer dúvida em relação a perguntas, a questão relacionada a certificados e materiais, né? Podem colocar no chat. Algumas perguntas já foram respondidas. E logo mais a gente já entra, né? E o quanto quando a gente também conversa, né, sobre a possibilidade do online que nos conecta, né, também envolve resolução de problemas, né, e essa flexibilidade que a gente também vai organizando aí aos pouquinhos. Então, a gente agradece a compreensão de vocês e daqui a pouquinho a gente já vai seguir. Só vamos aguardar a Tâmara retornar. Uma pergunta também que surgiu, pessoal, vou aproveitar esse tempo para retomar o conteúdo, né, do primeiro dia, né, caso vocês queiram retomar, não tenham tido a oportunidade de observar a manhã toda, também está na nossa página no YouTube, então tem toda a palestra de ontem, todo o nosso painel ontem, hoje também vai estar, né, no final da manhã, e o de amanhã também estará gravado. Então, para vocês revisitarem essas informações, para compartilhar com pessoas que vocês considerem que também podem se beneficiar dessas informações, fiquem bem à vontade. Olá, Tâmara. Oi, voltei pelo celular, me ouvem? Sim, te escutamos bem, Tá. Acredito, Tâmara, que talvez tu só precise tô tirando o som do outro computador. Oh. E agora tô vendo como realmente está tremido. Tá ótimo agora. Então tá, gente. Só não me retira host do outro, porque eu tô com a minha apresentação no outro link. Vamos lá, gente. Para não perdermos mais tempo, peço desculpas aí por esse imprevisto, tá? Que bom, que melhorou. Obrigada. Então, testando é que podemos saber se uma estratégia funciona ou não. É essencial conhecer os fatores de risco e investir em fatores de proteção, investir financeiramente, inclusive, e não ter medo da inovação nem de seguir as evidências científicas. Então, eu vou seguir na minha apresentação aqui. Muito bem, então, o foco. O que significa ter foco, né? A violência, vocês sabem, ela não ocorre da mesma forma em todos os bairros da cidade, por exemplo. Ela não se distribui da mesma forma em todos os lugares na cidade. Assim como ela também não afeta da mesma forma todas as pessoas. Então, é preciso a gente olhar para 4 grandes elementos desse foco, né? Territórios, pessoas, comportamentos e circunstâncias, né? Então, no âmbito de territórios, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse diagnóstico, o Rolim, inclusive, mencionou resultados de uma pesquisa de vitimização, né, que aconteceu na cidade de São Paulo. O nosso instituto já realizou pesquisas de vitimização aqui em Porto Alegre, em Pelotas, em Santa Cruz, né? Quando a gente inicia, então, esse trabalho nas cidades, a gente faz esse processo. E aí a gente vai olhar para quais pessoas são vítimas de violência e também para que tipos de violência elas estão sofrendo. E a partir desse diagnóstico, a gente vai poder então desenhar estratégias a respeito, tomando em consideração essas pessoas e tomando em consideração o tipo de violência. Mas a gente também precisa olhar, nos diz a evidência, os comportamentos, né? Que tipos de circunstâncias e que tipos de ações estão levando a esse tipo, vão gerar essa violência. Em seguida eu vou falar mais sobre isso.
Então, esse princípio do foco vai nos mostrar que apenas 10% das pessoas com vida, com trajetória na criminalidade, vão ser responsáveis por mais de 60% dos crimes cometidos, né? Então, a gente sabe que estamos falando de uma parcela muito pequena da população. O Rolim mencionou também isso com relação às escolas. Apenas 5% dos estudantes é que realmente vão precisar de uma intervenção maior, porque são eles que vão desenvolver comportamento violento ou agressivo e talvez uma trajetória de criminalidade, tá? Então, o pessoal está dizendo que a apresentação não está aparecendo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar conectar de novo aqui, naquele outro link que eu estava, para vocês enxergarem a apresentação. Mas, de qualquer forma, assim como as outras apresentações, a minha também vai ficar disponível, vai ser enviada para vocês e vai ficar disponível ali no nosso canal no YouTube também, no Emoções para a Paz, que eu já convido vocês a se inscreverem ali no canal, tá? E a gente vai enviar depois isso para vocês, mas como o nosso tempo agora está curto, eu tenho acho que 15 minutos aí para a entrada do Augusto, então eu vou seguir aqui, e depois vocês dão uma olhada nesse detalhamento da apresentação, tá? Então, a gente vai, eu tô entrando de novo aqui, só para poder compartilhar a apresentação com vocês. Aí a host pode cortar meu áudio no segundo link ali. Então, uma das perguntas de análise de políticas públicas que a gente tem que fazer é se essa ação e esse programa, ele está focado, ele é focado, né? Isso é absolutamente fundamental para a gente ter uma qualidade nessa implementação, tá? O segundo requisito, então, que a gente vai ter é de metodologias estruturadas. O que é uma metodologia estruturada? É uma dificuldade muito grande que a literatura aponta que a gente tem na América Latina como um todo, tá? Porque a gente tem dificuldade de focar em indivíduos e territórios, a gente não utiliza dados precisos e minuciosos sobre, e estratificando, né, dividindo a nossa população foco quando a gente está atuando. A gente tem dificuldade também de fazer um processo de planejamento que seja proativo e detalhado. Os impactos não são avaliados cientificamente, geralmente nas nossas políticas públicas. Falta uma integração de esforços, né, entre as diferentes agências e os diferentes serviços que estão envolvidos naquela política, e uma dificuldade do sistema também de fazer essa integração de dados para que a gente tenha esse diagnóstico completo. Estou compartilhando aqui a minha apresentação. O que funciona, né? Atuar sobre. Podem me tirar de uma tela se a host adequa aí a que eu estou e a da apresentação, tá? Então, o que funciona? Atuar sobre fatores positivos, tá? Então, isso é super importante. A gente já sabe que não adianta mais eu focar naquilo que é negativo, no risco. Se eu foco no risco daquela pessoa, eu só aumento a vulnerabilidade dela. Então, eu preciso focar, eu preciso incentivar o desenvolvimento nesses indivíduos que eu estou selecionando do meu público foco, porque eles são os que têm maior vulnerabilidade para a violência. Eu preciso fomentar os fatores positivos, ajudá-los a desenvolver os seus fatores positivos. Eu preciso trabalhar com métodos didáticos ativos. Eu preciso de uma formação qualificada desse jovem, dessa pessoa que está, em quem eu estou focando, e também da equipe que vai trabalhar esse programa.
uma teoria da mudança clara e com base em evidências, isto é, que elementos eu quero desenvolver, o que eu quero prevenir e o que eu quero fortalecer. Eu preciso ter isso claro. Isso não pode ser genérico, né? Eu preciso saber bem quais habilidades eu estou trabalhando. Programas que focam no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e remodelação do comportamento, do pensamento agressivo ou violento. Hoje a gente sabe que é super importante a gente oferecer, por exemplo, para um jovem que está saindo de uma internação, de ter cometido um ato infracional, por exemplo, é super importante a gente poder dar um curso profissionalizante, uma bolsa para ele, e isso a gente faz já há muitos anos. Eu, há mais de 10 anos atrás, quando eu trabalhava na gestão pública, a gente tinha um programa assim. Mas a evidência científica hoje nos diz que isso não é suficiente se eu não trabalhar outras metodologias para entender como é que esse jovem expressa suas emoções, como é que ele enxerga o mundo, como é que ele enxerga a vida dele, como é que ele reage às diferentes situações, né? Então, eu preciso fazer um trabalho de habilidades leves, de habilidades socioemocionais com esse jovem. Hoje, a evidência nos diz isso, né? Que técnicas como a terapia cognitivo-comportamental, técnicas multissistêmicas, né? Eu preciso trabalhar esse indivíduo, além de trabalhar as condições socioeconômicas que envolvem a vida dele, tá? E depois, abrangendo famílias, programas intensivos, é muito importante trabalhar de forma intensiva com as pessoas, então não adianta eu fazer uma conversa hoje, uma conversa daqui 6 meses, vai ter muito pouco resultado. Eu preciso ter programas semanais, né, para trabalhar, e quanto mais longos do que curtos, né, então assim, 2 vezes também pode não ser efetivo, a partir de 8, 12 encontros num programa pode ser mais efetivo. Tá? Equipes bem formadas e motivadas. Ontem, na minha fala de abertura, eu mencionei essa questão da motivação do servidor. Ela é absolutamente fundamental quando a gente está falando de implementação de qualquer programa, mas muito especialmente de programas informados por evidência, porque a evidência da implementação, ela fala muito isso, que é muito importante, né? Tem alguns fatores de implementação aqui, que são os que a evidência demonstram que são fundamentais. O apoio institucional, é claro, né? Então, o respaldo institucional, a liderança do prefeito, da prefeita, do secretário, da secretária, do gestor, do diretor da guarda, enfim. As lideranças, elas precisam ter abraçado a ideia do programa, ter abraçado a ideia de um programa baseado em evidências. Tem que haver financiamento, a maioria dos projetos vai precisar de financiamento, isso é parte do apoio institucional. É muito importante uma formação qualificada dessa equipe, muitas vezes uma formação mais longa, inclusive, porque a gente está falando de um tipo de conhecimento que talvez seja novo, e aí gera muita resistência das equipes. Então a gente tem uma experiência muito grande, né, em chegar, por exemplo, com um programa estruturado, como é o nosso programa SEJA de Educação Socioemocional, e a gente que está informado por evidências, né? Então, a gente chega no município e aí as equipes, né, ficam resistentes, dizendo, olha, a gente não está acostumado a aplicar um programa manualizado, né? E isso é absolutamente normal e esperado, a gente já espera isso, né? Então, é preciso essa formação qualificada, é preciso um processo de escuta ativa, né, desses receios que são trazidos, para que a gente possa depois ter uma implementação adequada dos projetos. Fidelidade e qualidade na aplicação desses programas, né? É importante, então, que o programa, que haja um cuidado para que a gente siga aquilo que está sendo feito. Equipes seguras e motivadas e uma avaliação tanto qualitativa como quantitativa dessa aplicação, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a gente monta com a melhor das intenções, né? Um grande centro, por exemplo, investe recursos numa estrutura física importante, que é super importante, né? Para a gente dar oportunidades de cultura, de esporte, lazer,
para uma juventude que muitas vezes não tem acesso a isso. Então, esses investimentos são muito importantes. Aí a gente contrata uma equipe multidisciplinar que vai ter um psicólogo, assistentes sociais, educadores sociais, e a gente coloca lá nesse centro e diz, vão lá agora e atendam esses jovens e previnam a violência, né? E isso não é uma política baseada em evidências. E, mais do que isso, isso é uma política pública que vai gerar muitas políticas diferentes, né? Porque a gente muitas vezes confia exclusivamente naquele arcabouço individual, teórico, de cada um desses profissionais que a gente está contratando, e é quase injusto com esse profissional colocar toda essa carga em cima dele, sem a gente dar para ele um conteúdo, estruturado daquilo que é para ele fazer, né? Então, é bem importante que esse conteúdo estruturado seja elaborado com base em evidências, seja elaborado com base naquilo que a gente sabe que funciona, para a gente trabalhar com os diferentes públicos nas diferentes circunstâncias que a gente quer prevenir a violência. Rapidamente, fatores de risco, né? Então, a gente tem que olhar para esses fatores de risco. O Marcos Rolim falou de gestação na adolescência, álcool e tabaco na gestação, fatores genéticos, maus tratos e abuso na infância. Então, vou passar rapidinho aqui para dizer para vocês que o perfil parental hoje, ele é muito vinculado como fator de predição, né, de um envolvimento com violência e de comportamento agressivo. Ele aumenta a probabilidade desse comportamento violento e agressivo acontecer depois ao longo da infância e da vida adulta. Vejam, o perfil parental, isto é, ter um pai, uma mãe, uma criação autoritária, violenta ou negligente, que é muito prevalente hoje na nossa sociedade, aumentem muito a probabilidade dessa criança se tornar depois um jovem que vai desenvolver a agressividade. Na adolescência, pares antissociais, comportamento violento, bairros violentos, aí, né, já um elemento mais comunitário. Fatores na adolescência, né? Baixo desenvolvimento escolar, por isso a escola é tão importante, né? Ela é um fator protetivo muito importante. Fatores parentais e depois pares antissociais, altas taxas de infrequência. Então, a evasão escolar é um fator de risco super importante, e agora, num período pós-pandemia, é algo para o qual a gente tem que olhar muito, né? Assegurar realmente que as nossas crianças e jovens retornem à escola. Quais são os fatores de proteção que a gente quer fomentar, né? A gente quer fomentar especificamente aqui, por exemplo, apego seguro e perfil parental autoritário, sair do perfil parental autoritário para um perfil parental participativo, né? É isso que a gente quer que pais e mães criem as crianças sem o uso da violência. Ao contrário, utilizando o respeito, o diálogo e o afeto nesse processo educativo. A gente precisa de estímulo cognitivo, agora também mais do que nunca, por conta, né, dos atrasos todos que a pandemia nos gerou, e também de educação socioemocional. Então, a gente vai ter evidências importantes sobre, por exemplo, programas de visitação familiar na primeira infância e programas de formação parental, né? Como eles conseguem, olha só, uma redução de até 35% na trajetória de vida de violência dessa criança, desse adulto depois, né? Isso é muita coisa, se a gente for olhar que a formação parental é um investimento mínimo, né? Das políticas públicas mais baratas que existem. E aí eu vou citar, nós trabalhamos aqui, né, no Instituto com o nosso programa AME, tem mais informações também lá nas nossas redes sociais a respeito disso, mas só para mencionar como é possível, né? E esse foi um programa criado no Brasil, porque hoje a gente tem muitos programas fora do Brasil que trabalham esse assunto, mas é muito importante a gente criar programas também no Brasil, né? Olhando para a nossa cultura, para a forma como a gente trabalha esses assuntos, que justamente buscam desenvolver essa parentalidade positiva e sem violência. E isso tem um efeito, o James Heckman, né, comprovou, o Alberto mostrou isso para vocês ontem também,
a importância que é o investimento, está aqui o Perry Preschool, né, aquele experimento tão importante, a importância de a gente investir na primeira infância, e aí aqui bem nesse cantinho, nesse gráfico à direita, a gente tem, né, os programas, quanto mais cedo, maior é o retorno deles e menor é o custo, então é a melhor relação custo-benefício que a gente tem. Temos um outro programa muito bacana, que é o compartilhamento de livros, que é o programa Conte Comigo, que é justamente um programa de fortalecimento de vínculos familiares, educação socioemocional dessa criança e estímulo cognitivo. Um programa, esse não foi criado por nós, a gente aplica ele no Brasil, ele foi criado por psicólogos ingleses e já teve um RCT, ele já foi testado clinicamente na África do Sul e já foi testado agora no Brasil também, né? E tem uma série de impactos nessa melhora da responsividade pais-crianças. Então, a família em que pais e mães respondem melhor às necessidades da criança é uma família que está criando o apego seguro, que o Rolim falou na fala dele, que deixa as crianças com melhores funções executivas. Aquela memória de trabalho que ele falou, a memória do supermercado, isso é uma função executiva neural super importante de todos nós. É o que faz com que vocês agora, nesse slide, saibam do que eu falei no slide anterior. Sem essa memória de trabalho, sem essa função executiva, a gente não consegue fazer quase nada da vida cotidiana, né? E a criança vítima de violência, ela tem essa função executiva muito afetada. Então, é muito importante, e o apego seguro, que é desenvolvido nessa faixa etária, ele é um escudo contra o efeito da violência no cérebro das crianças. Isso é pura neurociência e é maravilhoso pensar que com técnicas simples, com programas simples, a gente consegue ampliar esse escudo protetivo das crianças. Depois, fatores de proteção na adolescência, então também o fortalecimento do vínculo familiar, ele vai ser muito importante. A educação socioemocional, a TCC, como eu falei, aparece nas evidências como uma grande ferramenta, né? Técnicas de terapia cognitivo-comportamental, o mindfulness, a atenção plena, o bom desempenho escolar e o relacionamento com pares pró-sociais. A escola é um grande escudo contra homicídios e contra a violência no Brasil. Quem sai da escola hoje, ou quem não retorna pós-pandemia, né, tem uma probabilidade muito maior do que os seus colegas de ingressarem numa trajetória de violência daqui a algum tempo. E aí, aqui também a gente trabalha com o programa Sagaz, que é um programa específico usando técnicas de TCC. E ontem a gente teve uma notícia muito bacana que a FGV vai avaliar o nosso programa Sagaz. Então, a gente vai estar em breve podendo divulgar para vocês aí evidências científicas com avaliadores externos, né, do impacto desse programa. E, por fim, a educação socioemocional. Eu vou falar mais 4 minutos até 10h10, Helena, e aí tu me interrompe, por favor, porque o Augusto deve estar entrando bem pontualmente. Então, a educação socioemocional, que tem uma série de impactos, né? Por que essa ferramenta? Bom, porque ela tem se mostrado muito efetiva, né? Em melhoria de habilidades socioemocionais, em menos brigas nas escolas, em menos consumo de drogas. A professora Zilá possivelmente vai falar nisso, né? No fortalecimento da capacidade desse indivíduo de dizer não àqueles, né, que estão no seu entorno. Então, esse é, né, assim, o grande elemento em que se está apostando agora para a prevenção do abuso de drogas, né? A gente fortalecer as habilidades socioemocionais e 14% menos prisões aos 25 anos. Então, uma série de evidências aí que depois vocês podem dar uma olhada com calma nos slides, né? Revisões sistemáticas com mais de 270 mil estudantes realizados, comprovando, né, mostrando o potencial da educação socioemocional, que vai trabalhar 5 grandes habilidades: autoconhecimento, autocontrole, competência nas relações. Então, como é que o autoconhecimento é esse processo de eu entender quais são os meus gatilhos emocionais, o meu autocontrole, como é que eu vou manejar, né, essa minha raiva, que todos nós sentimos raiva, vocês, cada um que está aqui assistindo, a gente sente raiva, só que dizer isso muitas vezes é um tabu ainda, a gente tem vergonha, a gente tem medo de encarar,
mas, na verdade, o que a gente precisa é ajudar as crianças e os adolescentes a manejarem, reconhecerem e lidarem com essas situações. Competência nas relações é eu conseguir ser assertiva numa relação, né, num diálogo, e, ao mesmo tempo, não identificar aquelas relações que são abusivas, que são prejudiciais para mim, e poder, né, pedir ajuda, inclusive, e sair desses processos. Depois, habilidades sociais e tomada de decisão responsável, que é eu conseguir dizer não também, né? E conseguir entender o que é prejudicial e o que é positivo para a minha vida. E aí, eu tenho aqui vários vídeos, mas eu vou conseguir mostrar só um vídeo para vocês, de um exemplo, assim, o que é autocontrole, né? A gente perguntou para alguns jovens que participam do nosso programa, a gente trabalha essas 5 habilidades, então, no SEJA, né, que é o nosso programa de educação socioemocional, e eu acho bárbaro, assim, e eu queria muito compartilhar com vocês alguns desses depoimentos, né, para a gente olhar como que em pouco tempo, muitas vezes se diz que a prevenção só tem resultado daqui 10, 15 anos ou na próxima geração. E isso não é o que a gente vê na nossa prática. Ao contrário, né, a gente enxerga resultados muito palpáveis e em pouco tempo, quando a gente está trabalhando com as ferramentas certas, né, com as ferramentas que têm evidência por trás, que estão informadas por conhecimento científico. E um desses exemplos é esse aqui. Deixa eu ir para o... Aqui, vou passar o videozinho para vocês. Ops. Ah, tá sem áudio. Claro, porque o meu outro computador tá sem áudio. Tá, vocês não estão ouvindo, né? Isso, não conseguimos ouvir, Tâmara. Tá. Não estamos conseguindo ouvir. Tâmara, não estamos te ouvindo, nem o vídeo, nem o teu áudio. Tá ouvindo? Eu ia dizer para o Álvaro passar, mas então eu vou concluir aqui e depois a gente manda esses videozinhos, então, para vocês. E aí, acho que vocês não estão mais vendo a minha última tela, mas eu concluo com a frase que... Vamos colocar no YouTube, Ronaldo, boa ideia. A gente vai colocar esses vídeos, então, lá no YouTube do Emoções para a Paz. Por favor, deem uma olhada lá. E a gente manda também para vocês esses vídeos, tá? Porque vale a pena ouvir esses depoimentos dos jovens. E a minha última tela aqui diz uma frase que é muito importante, né? Que nunca é cedo demais, nem tarde demais para a gente prevenir a violência. Esse é um grande aprendizado que as evidências trazem, né? É possível a gente prevenir a violência na gestação, como disse o Rolim. Eu, de novo, vou compartilhar, porque quando a gente é mãe e está gestante, a gente vive falando sobre isso, né? Então, eu estou aqui com 8 meses e meio de gravidez da minha segunda bebê, e sei como esse processo é importante, como a evidência diz que é tão importante a gente olhar, né, para as gestantes, a gente procurar enfrentar um problema muito sério que o Brasil tem de gestação na adolescência, que é muito difícil, inclusive, de ser enfrentado. Então, nunca é cedo demais. É muito importante pensar na parentalidade, na forma como as crianças são educadas em casa, e nunca é tarde demais também, né? Isto é, a gente precisa trabalhar. Não raro eu ouço assim, não tem mais nada o que fazer com ele, e ele é um menino de 13, 14, 15 anos, né? Então, assim, se a gente acha que não tem nada mais para fazer com um jovem de 13, 14, 15 anos, a gente falhou. Para nós, é o contrário. Para nós, a gente tem muito o que fazer com esse jovem de 13, 14, 15 anos e com aquele de 30 e 40 que está também saindo
por exemplo, de um cumprimento de pena, que é um egresso do sistema penitenciário. Hoje tem muita evidência mostrando que há muito sim o que fazer, é preciso vontade política, é preciso liderança, claro, é preciso recursos, mas acima de tudo é preciso sensibilização e é preciso que o conhecimento chegue, né, a quem está na ponta fazendo isso, e são vocês, e esse é o objetivo do nosso curso. Muitíssimo obrigada, desculpem por todos esses problemas técnicos que tivemos aí, mas a gente vai mandar para vocês as apresentações e ficamos à disposição para seguir conversando. Obrigada, Helena. Muito obrigada, Tâmara, pela tua fala, né, e com certeza um tema super importante, mais uma vez reforçando a importância do fortalecimento do vínculo, né, de vínculos seguros, né, a participação da comunidade escolar e também, né, tudo isso relacionado à prevenção de violência.